Quem é Dias Lopes? Dias Lopes, na realidade, é Firmino Dias Lopes. Eu nasci no Ceará, em Sobral, uma cidade que fica na região norte, na zona norte do estado, a 210 quilômetros de Fortaleza. Fica entre Fortaleza e Teresina. E uma cidade onde a gente, na década de 50, que foi quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos, a gente vivia com muita intensidade o futebol do Rio de Janeiro. E cada qual tinha o seu clube de paixão, e naquela época não tinha TV, a gente esperava o domingo para ouvir pela Rádio Nacional a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Só saía de casa para o cinema das 18 horas, que se chamava Cinema das 6, depois do jogo do Campeonato Carioca, e aí ia se brincar, se divertir com a derrota do time adversário que pertencia ao colega. E o que acontecia? O Campeonato Cearense naquela época ninguém nem sabia a força de expressão, mas ninguém ligava, ninguém dava bola para o que acontecia. Daí, aquela paixão foi aumentando, eu fui crescendo, e daí eu jogava muito botão. E foi através do jogo de botão, a gente em casa não ia muito à rua, apesar de ser uma cidade pequena, porque os pais não deixavam, que eu comecei a brincar de narrar futebol. Aí fui narrando. Quando eu, mais ou menos com uns 18, 17 anos, apareceu um concurso, que era um concurso gozado. Tinha um programa de auditório, onde o apresentador, ele chamava 2 pessoas do auditório, entregava uma sacolinha, dentro da sacolinha tinha uns cartõezinhos que tinha a palavra gol, pela linha de fundo, pênalti, etc. E aí você ia narrar o jogo, e quando chegava à conclusão da jogada, você metia a mão na sacolinha e falava a palavra que saiu. E aquilo foi me entusiasmando, aí inauguraram lá uma emissora da Diocese, chamada Rádio Educadora do Nordeste, e eu me candidatei e fui aprovado, na época como narrador. Daí fiquei lá o tempo que eu fiz na época era o ginásio na minha cidade, depois fui para Fortaleza fazer o científico, e lá em Fortaleza a gente já tinha algum relacionamento, porque no Ceará, naquela época, não tinha nenhum clube do interior no campeonato oficial do estado, e eles faziam, a Associação dos Cronistas de lá, que chamava APCDEC, fazia de 2 em 2 anos um campeonato intermunicipal, que era a seleção de cada cidade. E era uma movimentação intensa. E nessa oportunidade a gente tinha contato com os profissionais de imprensa de Fortaleza. Quando eu fui estudar em Fortaleza, aí tem um jornalista que mora hoje até em Brasília, o Silvio Leite, me convidou para ir para a Rádio Irapuru. Aí eu fui para a Rádio Irapuru. Da Rádio Irapuru, eu passei 1 ano e pouco na Rádio Irapuru, aí inaugurou uma emissora da Arquidiocese de Fortaleza chamada Rádio Assunção. Em que data isso? Isso aí foi em 1961. Aí eu fui para a Rádio Assunção. Na Rádio Assunção, além da transmissão dos jogos e de fazer a reportagem também, tinha um cidadão lá que apresentava um programa, a Varg, Dono da Noite, mas antes do programa... Nacional. Exatamente, mas era na Rádio Assunção que ele apresentava. E antes do programa, a Varg... Isso mesmo. eu acho que todo o país tinha... Depois fizeram no TV3, exatamente. Aí, antes desse programa Vale Dono da Noite, tinha um programa de esporte. E quem apresentava esse programa de esporte era eu e o Paulo Diniz. O Paulo Diniz é um compositor pernambucano, eu nunca mais ouvi falar dele, que ele fez uma música, eu não lembro agora o nome dessa música, Mamãe, Tomaram o Meu Pirulito, um negócio assim. E eu apresentava o programa com o Paulo Diniz. Aí meu pai morreu, eu vim para o Rio de Janeiro morar com minha irmã.
Fiquei no Rio um ano. Aí consegui, através de um amigo meu que era diretor da Uzi Minas. Quantos anos tinha? Eu devia ter, quando eu fui para o Rio, eu devia ter eu fui em 62, 63, eu tinha 22 anos. Já torceu pro Fluminense? Quando começou a doente. Não, eu tô sempre aí. Em Sobral. Acabado de Sobral? Em Sobral todo mundo só vivia futebol carioca, sabe? E em Sobral tinha até um torcedor do Bangu, se você quer saber. Do Bangu, não era fácil. Como é o nome original do Bangu? Ah, não sei. Sabe? Do Bangu, Atlético Clube? Atlético Club. Ah, não, mas aí... Funcionários da fábrica Bangu. Não, eu sei. Quem diria? E daí, eu trabalhei na Uzi Minas, fui para São Paulo, não me adaptei com São Paulo, achei muito esquisita a forma de ser do povo de lá, voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, de volta, aí eu tinha um amigo... Você morava no Rio? Em Copacabana. Qual é o posto? Era ali entre a Santa Clara e a... Ah, no final? Não, Não, no posto 6, posto 6, 4, eu não lembro. Pô, faz tanto tempo isso. Daí, lá no Rio, morava um sobralense que era engenheiro químico. E ele tinha se formado em engenharia química aqui em Curitiba. Ele era da época do José Richa, universitário. E ele morava ali, o nome dele é Hélio Gould Lima. E o Hélio chegou e disse, vamos para Curitiba. Eu para Curitiba, fui para São Paulo, que é mais para cá. Já não me adaptei, chega lá, a imagem que se tinha de Curitiba naquela época era o seguinte, só estrangeiro. Não tinha televisão, não tinha nenhuma... E o que eu vou fazer lá? Os caras, ninguém conversa com ninguém, ninguém fala, eu não vou para lá. Não, televisão já tinha. Não, mas circuito nacional não tinha. Não. Aí o Hélio, vamos. Aí eu digo, eu vou conhecer. Aí vim. Cheguei aqui, era um sábado, porque ele tinha vindo resolver os negócios, cheguei aqui, era um sábado, e nesse sábado teve um jogo Atlético e Ferroviário. Quantas horas você levou de ônibus do Rio de Janeiro aqui? Pô, era umas 14 horas, 15 era. Era Penha o nome da empresa. Era Penha? Era. E quando entrou aqui em Curitiba, entrava ali pela... Eu achei esquisito porque em pleno centro da cidade tinha muita casa de madeira ainda. E eu achei... E mais me surpreendeu foi ali a Mariano Torres sem asfalto no centro. Onde eu estou chegando? Não, aí eu vim, vim de Sobral e fazer essa pergunta não é fácil, né? Daí eu cheguei aqui nesse jogo, no dia que eu cheguei, nem foi o jogo que estava, eu não conhecia nada, quebraram a perna do Vilmar, que era um zagueiro do Ferroviário. Aí, na segunda-feira, a gente saiu e o Hélio me levou. Ele foi visitar um professor dele que chamava Durval Pacheco, que tinha sido professor dele na... Química. Exatamente, porque o Hélio é engenheiro químico. E o Durval Pacheco, nessa época, ali na Barão do Rio, na Marechal Deodoro, quase na esquina da Barão do Rio Branco, tinha uma caixa econômica que eu não sei, federal parece que era estadual, e ele era o diretor. Sabe? Era um prédiozinho, quem dessa... Loteria. Não sei, eu sei que é negócio de caixa. Daí o Hélio me levou lá, me apresentou. Olha, isso aqui é meu conterrâneo, de Sobral, não sei o que, não sei o que. Ah, você gosta de rádio, não sei o que. Eu tenho um amigo, vou lhe apresentar para o meu amigo. Aí me mandou para 2 quadras abaixo, que era... Não, era o escritório do Baiá Osna. Aí eu fui lá, me apresentei e começamos a conversar, e o Baiá perguntando. Aí o Baiá disse, você é do Ceará? Eu tenho um grande amigo no Ceará. Aí eu disse, quem é? Aí disse, Carlos Alberto Farias. Eu disse, o Carlos Farias é meu amigo, a gente trabalhou na Ceará Rádio Clube junto e tal. E aquilo ali foi juntando as pecinhas no quebra-cabeça e foi me fortificando. Era o nome de rádio? É que o Baiá, eu não sei se era de rádio, mas é o seguinte. Ele foi, né? Nós estamos em 62. Não, antes. Em 69, em março de 69. 62 estavam lá no... Inclusive
era o Baiar e o Inés Faria junto. Era. Mas o Baiar era muito amigo Derek Krieger. não, do diretor da rádio, do dono, que era Mansur, João Mansur. Ah, tá, lá direitinho. E aí ele me mandou lá. E foi quando eu conheci o Renato, Mas qual é a rádio? B2? B2, B2. ali na Barão do Rio Branco, sabe? É, o Gil Bem, disse bem do lado da Casa uma Santos. uma breve passagem como proprietário dessa rádio. Foi curto, É. sim. Depois os padres compraram, né? Foi depois que ele saiu lá, que eles compraram. Aí me mandaram para lá. O Baiar disse, vá, fale com esse cara aqui. Que esse cara que ele falou era o Jair de Brito. Ah, gente, grande. Jair de Brito. Aí o Jair, com aquele jeitinho dele, sutil, assim, o que é que você quer? Eu queria ver se dá... Aí me deu um gravador desse tamanho. Aí o primeiro jogo... o primeiro jogo foi lá no Loprete Fega. Você e o Juruna. Não, mas o do Juruna já era mais moderno que o meu era gigante. Aí me mandou lá pro Loprete Fega. Reclamava do frio que não tinha tamanho. Era verdade. Aí fui pro Loprete. Primavera. Do Primavera. Que o túnel era uma ponte. Era Ferroviário e Primavera. E o Primavera tinha o Japona, tinha o Bosa. 69. 69. E aconteceu um fato interessante pelo seguinte, porque quando foi para eu ir para o estádio lá, Era Colorado. não foi Colorado, era Ferroviário. 72. 72. Aí, você esteja aqui a tal hora, que a caminhonete era Patrulheiros B2, uma rural, que a caminhonete vai sair para o estádio. Rapaz, eu atrasei um pouquinho quando eu cheguei, a caminhonete tinha saído. Aí eu fiquei preocupado. Peguei um táxi. Eu vou pegar um táxi. Qual não foi a minha surpresa quando eu não devo ter rodado 3 quadras, estava no local. Aí, tudo bem. Aí fiz o jogo ali e tal. Quem narrava? Rapaz, eu estava fazendo teste. Estava fazendo teste. Você estava como repórter câmera? Não. Foi direto como narrador? Não, eu me propus. Aí, depois fui receber... E o sotaque? Pô, o sotaque era horrível. Era? Sério? Ainda é, né? pouquinho, né? Aí fui lá receber a resposta, o Jair olhou para mim assim, você quer a resposta? Quer? Uma merda! Aquela sutileza do jeito. Mas sabe, aquilo foi assim, aí ele sentiu que eu senti o baque. Disse, não, mas você fica aí fazendo reportagem. E os repórteres quem era? Carneiro, Neto e JP, 2 feras. Aí o Ayrton era o diretor do departamento de esporte e era o que narrava. Era. E aí tinha Osmar, como era o nome do Osmar? Osmar Kramer, Não, o Kramer, ele era o... o Plantão. Plantão. Plantão, mas tinha o Osmar. Craque. O Osmar tinha um bigode, o Osmar era funcionário da prefeitura e era o segundo narrador. Aí depois veio Ney Costa, aí veio Fuad Calil, aí O Fuad já veio... estava nessa época antes do Ney. O Fuad. O Fuad né? era o Fuad, depois o Carneiro, que começou a narrar também, e o Ayrton Cordeiro. Pois é, mas tinha esse Osmar, tinha esse Osmar, Não, tudo bem. e aí eles começaram a me aproveitar nas reportagens. Então você vai fazer reportagem, tudo bem. Aí eu me lembro que... Mas você veio pra cá, você veio a passeio, Eu vim a passeio e fiquei. E ficou? Fiquei. E uma coisa interessante, quando eu morava em São Paulo, todo final de semana eu ia para o Rio de Janeiro. Todo final de semana. Aí, eu não aguentava aquela forma de ser deles lá. E naquele tempo era pequena a cidade de São Paulo, não era. Mas já era. Não, já era grande, era a maior do país. Aí o que aconteceu? Aí eu vim para cá e aí conheci uma patota no Bar do Juarez. Ali na esquina da Tibagica. E aí eu comecei a frequentar, o J. Pedro frequentava lá, o Carneiro frequentava, Neguinho Pessoa frequentava, todo mundo. Aí eu me entusiasmei com aquele negócio e você sabe, enturmei, aí passei 1 ano sem ir ao Rio de Janeiro. Sabe? Minha irmã me telefona para saber o que é que tinha acontecido, que eu não
voltava lá e disse, não, eu gostei daqui, achei interessante, fiquei, não vou voltar. E são passados 40 anos dessa brincadeira. Você é o filho mais novo? Não, eu sou, porque meu pai casou 2 vezes. No primeiro matrimônio dele foram só mulheres, 4. E aí ele ficou viúvo, casou com minha mãe, e aí eu sou o primeiro dos 3. Do casamento. Do segundo casamento. Que aí são 3 homens. Tem alguém vivo na família? Tem. Os 2 casamentos? Dos meus irmãos só morreu uma das irmãs, que era a terceira. O resto tudo ainda vivo. E daí eu fiquei aqui, sabe? Comecei a... Você morava aqui, Dias? Eu morava aqui, peraí. No começo, a primeira apartamento que eu morei, era ali em cima da caneca de sangue ali, Qual deles? Qual caneca de sangue? ali da Visconde de Guarapuava. Da Visconde de Guarapuava, quase na esquina da Barão do Rio Branco. Era um prédio do seu Jaime Nudemann. Ele ainda é o dono. Ali, e aí... Perto da rádio. Era. E aí tinha o chefe do apartamento lá, o amigo meu, era o Pedro Teixeira Chaves, que era professor do Senac, depois ele foi diretor do Senac, à época. E aí eu morava ali. E frio, como é que era? Rapaz, frio não era fácil, porque a primeira coisa que eu comprei foi um alcochoado assim, mas aí mesmo assim sentia. Aí o que eu fazia? Eu forrava com jornal. Para dormir. Para dormir eu não aguentava o frio. Né? Mas teve um fato interessante. Um dia amanheceu, céu azul, limpinho, o sol brilhando, e eu digo, que legal. Aí pus sapato sem meia, camisa e manga curta e saí, é verdade. Aí me ferrei. Quando eu cheguei ali na B2, estava todo desajeitado. Vou estar correndo para trocar de roupa. E aí eu comecei... A tua escolaridade lá no Ceará parou no científico? Eu terminei o científico, eu terminei o científico. Tá. E daí foi o tempo que meu pai morreu, vim embora para cá. E aí comecei, você entra na Roda Viva, de trabalhar nisso, trabalhando aqui. Daí o Carneiro me levou, eu gostava muito, sempre gostei de esporte amador. Eu fazia futebol, mas... Marrom. Não era marrom, era... Naquela época ainda era amador, pessoa. Ninguém ganhava nada, os jogadores não ganhavam. E aí, além do futebol, eu fazia esporte amador. E o Carneiro me apresentou o Léo Krieger. Aí nós começamos, no Diapaná. Aí começamos a... Foi trabalhar no jornal? fazer umas materinhas pro Léo. Aí dali, consegui uma coluna no Diário Popular. Oh, que beleza. Foi. O Ábido e o Amatuzzi era... Não, já não era mais o Amatuzzi. Não. Era o filho do irmão do Ábido. Não, o Jorge Couto. Jorge. Era, mas o Jorge, não. O Jorge aparecia lá, era... Quem? O Amatuzzi não estava lá? Não, era o Costa Lima. Tá. O Costa Lima. O Cudre, naquela época, ele nem aparecia no jornal, era gozado aquilo. Só muito tempo depois foi que aí ele apareceu lá, mas ele não apareceu. Ele foi do Paraná Esportivo e depois é que ele se meteu. Então tá. Daí o Costa Lima... primeiro o Costa Lima me deu... quando eu cheguei no Diário Paraná, no Diário Popular, o Costa Lima também arrumou uma brecha para mim no jornal de Curitiba, que ficava ali na Marechal, na André de Barros. Um negócio tudo arcaico, assim, era no chumbão. O jornal era mais escuro do que você podia imaginar. A página. O Jade? Não sei de quem era. O Janta era o Paraná Esportivo. Era, o Mujate era. Eu acho que nessa época já tinha mais. Não, já tinha parado. Quando eu cheguei aqui, Nessa época já tinha. já. Que você está que eu não sei. Eu estou em 69, 70. Não tinha parado. Não tinha? Não. Mas não. Depois. Né? Não, mas aí eu fiz o Diário do Paraná. E depois do Diário do Paraná,
Aí ficamos na Rádio Clube. Da Rádio Clube, o Ayrton saiu, foi para a Rádio Universo. Você foi junto. Junto. Que era um grupo. Repórter, você era como repórter. Repórter, é. Narrador, você Não, narrador já me despachou no primeiro grito. passou no teste. Não. Daí fomos para a Rádio Universo, voltamos para a Rádio Clube. Aí a Rádio Clube já não era mais ali na Barão, era ali perto da Praça Rui Barbosa, ali tinha um. Era na Praça do Barbosa, No quartel ali. Isso, na frente do Paraná. É. Na vez de fato. É. Lá em cima. do Munir. Era o Munir Guedes. Daí, da Rádio Clube, nós fomos para a Rádio Independência. E daí, e antes disso, no mesmo período, o Ayrton conseguiu para eu fazer a parte de esporte amador do Diário da Tarde, que você também era. Que aí foi um. 72. Né? Aí fizeram um jornal completamente diferente, que o jornal o Diário da Tarde era muito devagar. Aí o Maurício Frutti que cuidava. Era. E daí. Nessa época não era mais. Não. Antes daquela fase, saía por sair. Aí, saía por sair. Aí fizeram esse negócio. Daí eu fui pro. O Diário do Paraná foi vendido pro grupo do Martinez. Aí nos levaram para lá. Aí nós fazíamos, tinha um programa, isso aí eu Você fez TV? fiz. Aí eu morava já ali o Marcelo já tinha nascido, eu morava ali na Princesa Isabel. E tinha um programa chamado Café com Leite, que foi o Jamur quem bolou, era 6h, 6h30 da manhã, não, assim, é bem cedo. E qual era a ideia do programa? A ideia do programa era, o Café com Leite era apresentado pelo Narciso Assunção, Que era o negro. que era um negro, e uma garotinha que trabalhava... Não é, né? É vivo. Não, morreu. Morreu? E uma moça que trabalhava na Hermes Macedo, nunca esqueci o nome, era Janete, e era bem loirinha, era o Café com Leite. E daí, a ideia do programa era fazer uma entrevista a cada dia, na casa do senador, na casa do prefeito, tal, e ao vivo, já naquela época, bem interessante. E aí o Léo Krieger, o Ivo Chiarello com o Turf e o Carneiro Neto, a gente fazia de manhã, nesse jornal, uma participação, a gente tinha uma participação. Aos domingos tinha uma mesa redonda. Aí fiquei ali, surgiu o Correio de Notícia. Aí me levaram também para o Correio de Notícia. Lá no Jardim. Era, Reinaldo Jardim, era. Ali perto da universidade. É perto da universidade. Daí, mas aí eu continuava no Correio de Notícia e no Diário do Paraná. Daí... Fazia rádio e TV eu também. fazia tudo. Né? E o casamento, como é que foi? Casou com o paranaense? Curitiba? Não, minha mulher é do Rio Grande do Sul. O pai dela é de Porto Alegre. O pai dela era o subcomandante aqui da base aérea, Coronel Biagini era. E nesse tempo o comandante da base aqui era o Brigadeiro Délio. Délio Jardim de Luz. A figura o Délio é um dos responsáveis aí pela abertura e tal. Era uma figuraça. E o meu sogro era o sub dele. Morreu acidentado. E o meu sogro era subcomandante dele. E daí... Jardim de Matos. Era. E aí, como eu conheci minha atual esposa, fui com aquela turma do Bar de Juarez, que todos eram sócios do Circo Militar, tomei um porrete daqueles sem tamanho, cheguei no baile, mas... Aí conheci, e foi uma coisa interessante. Aí ela comentou, amanhã como é que encontramos e tal? Eu disse, por favor, você me telefone. Porque eu não... Com certeza. E aí, por encontro, eu cheguei primeiro, porque eu não lembrava. Aí, casei, surgiram essas 4 figurinhas maravilhosas, o Marcelo, a Ludmila, o Sandro e a Lanova, que são meus filhos. E daí, sabe, enraigou mais. Aí, Era de onde?
Como? Ela é gaúcha da onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Ela é pedagoga. E daí, sabe, quando você se fixa, se Ela firma... não se casou, Dias? 72. Ah, logo em seguida. É. Aí o que é que acontece? Curitiba foi uma, como eu posso dizer assim, uma coisa interessante comigo. Porque quem veio para cá para passar 2 horas e voltar e se fixou em definitivo, aconteceu um fato que eu não sei explicar. Eu comecei a gostar de Curitiba, da forma de ser do curitibano, por exemplo, porque eu só converso com os meus amigos, eu não converso com estranho. Isso deu certo, assim, sabe? Deu assim, mas eu não converso. Você chega na fila do banco, aí o cara não dou bola. Se ele perguntar a hora, eu digo 3, morreu. Então isso me fez Você Identificar. é um curitibano que nasceu. frustrado. Que nasceu em Sobral. Sobral. E daí, e é gozado, o clima da minha cidade, Sobral, é muito elevado. A média anual são 32 graus. É horrível de calor. E hoje, quando você chega lá, aí você começa a reclamar do calor. E quando eu vou para lá, meu irmão tem um sítio, tem uma chacrinha, numa serra que fica a 15 quilômetros, e eu vou dormir lá. Mas os meus amigos não entendem assim, virou fresco, porque foi morar no sul, e na realidade não é nada disso. O homem é o produto do meio, eu me adaptei com o clima daqui. Hoje, se eu for para ali, para colar, eu reclamo. A família ainda, o grosso dela continua no Ceará? Continua. em Sobral? Não, Fortaleza. Sobral só tem o segundo dos homens, que é do Banco do Brasil, aposentado lá, não quis sair. Dias, voltando à área profissional, você enumerou aqui várias atividades através, basicamente, da rádio, de jornais, e teve uma passagem também pela Gazeta do Povo. Aliás, a passagem foi Estava o Povo, na época, o Clemente Comandula estava com você, né? Foi. E, aliás, o Clemente foi em 1975. E o Clemente foi o responsável pela minha inclusão na delegação nessa época já era Colorado, que foi para... Viajou. E aí tem uma história interessante, que era o seguinte. Tinha chegado aqui o Lombardi Júnior, e naquela época que o Hidalgo estava surgindo também como comentarista, e aí eles estavam fazendo um lobby danado junto, quem era o presidente do Paraná? Não sei se era do Colorado, era não sei se era o Cirino era vice. Eu sei o seguinte. Hipólito Arzua? Não, o Hipólito já tinha passado, o Hipólito foi ferroviário. Hipólito foi ferroviário. Aí, Max Rosman. Max Rosman, exatamente. Max Rosman. Aí eles estavam fazendo pressão para ir o Lombardi. Isso era 74. 75. 76, tem uma imagem. 74, 75. 75. Porque eu me lembro que ele era pequenininho, o Marcelo. Aí o Clemente tinha a maior bronca com esse pessoal que vendia publicidade. E o Clemente era secretário, era tesoureiro do sindicato do jornalista. O Clemente fez uma campanha, não vai o Dias, e me colocou e eu fui com a delegação. Para onde foi? Aí a gente foi para a Europa, foi da Europa... São com Curitiba, né? Não, foi Colorado. Que a primeira do Colorado, quem foi o Eurico Chuim, que foi para a África, não sei para onde. E depois eu fui. E aí nós fomos para o Kuwait, fizemos jogos na cidade do Kuwait, fomos para Dubai, e hoje eu estava vendo o seguinte, você olha as fotos de Dubai hoje, sabe, para a época que eu fui, quer dizer, são 35 anos atrás, 40, sei lá, completamente diferente. Sabe, porque aquilo era uma cidadezinha muito michuruca e tal, e hoje você vê É uma aqui... cidade criada hoje. Não, exato. Naquele local onde foi criado aquilo... Veio o segundo choque do petróleo. Mas nessa fase profissional toda, você esteve no exterior em
75, 76, É. é isso? Você foi como enviado da Rádio Clube Paranaense Tá. e arrumaram, não sei como aí arrumou, da Folha de Londrina. Nesta época, profissionalmente ou tecnicamente, quais foram as dificuldades encontradas na transmissão? Não houve nenhum problema? Retorno, isso tudo, as transmissões foram Não, por ótimo no êxito? quando eu Foi fui, técnico. não sei, na minha ida não tinha narrador. Eu apenas passava as informações por telefone, que tinha um determinado horário num programa. Era meio-dia, né? Era aquele programa da rádio. Era. Que aí a gente passava lá eu tinha ido pela Gazeta, é verdade, não era a Folha. É que na Folha que saiu a publicidade com a minha foto. Aí o que acontecia era o seguinte, o que eu encontrei de dificuldades lá... No jornal que você falou, Rádio Clube, não. Foi pelo jornal Gazeta. Não, eu fui pelos dois. Foi pelos dois? Pelos dois. Você era narrador por quê? Por quê? Porque eu fui só como repórter, eu só passava o boletim. Eu não... Foi como jornalista da delegação. Da delegação. Porque naquele tempo era obrigado a levar por causa de uma lei do CND. E aí depois você tinha que fazer um relatório. Aí eu fiz um negócio desse tamanho, para mandar também, não sei para que serviu, porque... Daí, o que acontecia era o seguinte, a dificuldade que a gente encontrava, que eu encontrei, foi na Romênia, que era um país comunista, era Nicolae Ceausescu, que era o... Ah, ficou lá anos. E aí era o seguinte, tudo que você ia fazer, você tinha que entregar lá num departamento oficial, eles olhavam e depois, quando era Telex na época, depois, 3 dias depois, você ia buscar aquilo que você tinha escrito. Eles iam analisar tudo. Então a gente tinha esse tipo de dificuldade. Aí, dali a gente saiu e foi para o Kuwait. No Kuwait, não. Na cidade... Quantos jogos foram no total dessa vez? Rapaz, espera aí, foram 3 em Budapeste, em Bucareste, 3 em Bucareste, 2 na cidade do Kuwait e mais 2 ou 3 ali perto de Dubai, porque teve em Dubai... Na Europa mesmo, só a Romênia, então. Só a Romênia. Porque o que aconteceu foi o seguinte, tinha uma programa, nessa época o empresário era o Elisa Kur. Tinha um... O mesmo que levou o Curitiba. O mesmo que levou o Curitiba. E eu ficava entusiasmado com aquilo. Ele entrava e saía de avião, ele ia, daqui a pouco vou para Paris. Vou atrás, como você pega um ônibus daqui para o portão. Eu achava interessante aquilo. E daí, tinha uma programação de jogos extensa. Mas quando nós chegamos na Romênia, que foi o ponto de partida, nevou antes do tempo, mas de tal intensidade que não subia nem descia avião, era aquelas placas de gelo. E aí nós fomos mandados para um hotel que ficava em Snagov, ali naquela região da Transilvânia, por ali, tinha um palácio do Conde Drácula. Os vampiros, Fiquei com medo. Daí a gente ficou hospedado nesse hotel. Por quê? Porque antes, 2 meses, 3 meses antes, a delegação do Flamengo tinha passado lá para o Bucareste e tinha feito uma bagunça no hotel, e os caras aí mandaram, nós pagamos o pato por isso, ficamos lá. E como começou a nevar muito rapidamente, alguns jogos para cidades do interior não puderam acontecer. É tanto que a gente foi para Iași, que era na fronteira com a União Soviética, depois teve uma cidade que era na fronteira com a Hungria, não lembro o nome agora, mas era uma cidadezinha pequena. E que ali aconteceu um fato interessantíssimo, técnico da delegação, era o Geraldino. Mas, oficialmente, era o Antônio Loyola, que era, porque era formado e tal, o Antônio Loyola, que hoje é juiz de direito. E daí, quando nós chegamos, aquilo me deu uma inveja, quando nós chegamos nessa cidadezinha, que eu não lembro o ano, aí teve um coquetel no hotel e tal, e trouxeram um cidadão já com mais de 80 anos, sabe?
E o cara idolatrado. O cara tinha sido atleta de salto em distância, sei lá. Aí fizeram a mesa, colocaram o velhinho ali e tal. O velhinho começou a tomar vinho e o Geraldino entusiasmou-se. E o velhinho, Noroc é saúde. Nunca esqueci dessa palavra. E pá, meu amigo, o Geraldino capotou e o velhinho ficou lá e não enrolava não, ele bebia. Mas o que me deu inveja é o seguinte, é que depois conheci na cidade, na porta, assim, na parte que entra para os prédios públicos, correio, etc., tinha uma base, um quadro grande com a fotografia de ex-atletas e dizendo o que é que o cara foi. Espetacular, que me deu uma inveja. Você entendia romeno, não? Tem algumas coisas, porque é latim. É latim. Vem do latim. Como é que era a comunicação? Não, tinha um rapaz, era venezuelano, que ele fazia arquitetura lá. E aí ele falava espanhol com a gente, mas não era fácil de entender, não. Depois de Rádio Clube, voltando um pouquinho aqui, você também trabalhou na educativa, né? TV educativa. Ainda hoje, eu sou funcionário do Estado. Na educativa, eu já fiz a parte do rádio e a parte da TV, participando nos jornais com uns comentários curtos, sabe? Porque também, quando eu comecei a fazer isso, eu fui para a educativa logo, que eu não gravo. Depois você deixou a TV Paraná, não foi? Você trabalhou na TV Paraná? Foi. Governo de quê? Pelos governos no governo Álvaro Dias. Então, 86. O Álvaro se elege em 86. No governo Zé Richa, eu era assessor de imprensa na Secretaria da Cultura. Do esporte, né? 82. Que tinha o Luiz Roberto como secretário. Exato, isso antes, no meio. Até no meio, era isso aí. Aí depois mudou o governo, entrou o Zé Richa, e eu fiquei lá. Fernando Guione. Isso. E aí, quando entrou o governo do Álvaro, eu fui para lá, para criar com o Gradia, criar a Secretaria do Esporte. Depois foi que eu fui para a Rádio Educativa, que era ali na esquina da Cruz Machado. Na frente da Secretaria. E aí o Carlos Alberto tinha um programa, era 11 horas, né? Era um programa de esporte amador. Porque é uma coisa, por exemplo, eu sempre gostei de futebol, mas achava injusto, e acho até hoje, a quantidade de espaço que se dá para o futebol e o nada que se dá para os outros esportes, para depois, outro dia eu vi um comentário interessante, aquele ginasta, como é o nome dele, irmão? Diego Hipólito. Aí a moça da TV, pois veja você, que absurdo, o rapaz não tem patrocínio, blá, blá, blá. E eu fiquei pensando com o meu botão, como é que o rapaz vai conseguir patrocínio, por melhor que ele seja, se a TV, o rádio, o jornal só dá quando ele ganha. No dia que ele pede, toma um pau, arrebenta tudo. Ninguém vai pôr dinheiro nessas coisas. Então, aí eu passei a fazer esse programa. Quando a rádio saiu dali, que a rádio foi lá para as Mercês ali, que aí juntou tudo, aí eu criei um programa só dos outros esportes, que não futebol. Daí, mas isso não demorou um ano. Mudou a administração. A nova turma, o comandante lá chegou e disse, não, tem que falar de futebol. Então, paciência, eu falo, não tem problema. Mas aí, aos poucos, como eles percebiam que eu gostava mais do esporte de tudo. Aí eles foram me escanteando. O Dias não gosta de futebol. Sabe, eles interpretaram que eu não gosto. Você ficou mais... foi para essa área dos outros esportes? Não, rapaz, eu sempre fui dessa área. Eu sempre gostei. Mas você estava aqui no rádio? Em 80. Porque na rádio teve a Rádio Independência. Teve, mas a Rádio Independência... Na Rádio Independência foi que ano? Eu fiquei até 1980 na Rádio Independência. Você começa o esporte amador no rádio ou no jornal? Jornal.
Antes do jornal. No jornal. Tá. Na Rádio Independência aconteceu um fato interessantíssimo. Que era uma equipe forte também. A equipe da Rádio Independência só tinha era comandada pelo Ayrton, e aí tinha Mafuz. Não, o Vili já tinha, foi depois. Aí aqui já foi em 80. A do Vili Gonze foi na década de 70. Mafuz, J. Agostinho. J. Agostinho era. E aí chegou o final do ano, e a turma já discutindo férias, tal, o que ia fazer, que não sei o quê. E eu percebi que ninguém vinha conversar comigo sobre férias. Tinha o Alfredo, na época era Placenta, o Alfredo Ribeiro. Um dia o Alfredo era muito meu amigo, e ainda é até hoje. Aí o Alfredo chegou para mim e disse: vai dar zebra aí para o teu lado. Tudo bem, deixa comigo que eu seguro as pontas. E eu não sei se talvez porque eu tivesse mais afeito ao jornal dos outros esportes, o pessoal achava. Aí me escalaram para ir fazer um jogo em Bandeirantes. Foi quando o Alfredo chegou e disse: ó, essa tua viagem, na segunda-feira, quando você chegar aqui, você vai ser dispensado. Aí eu dei um de mau caráter. Não apareci na rodoviária para coisa. Aí o Gilberto veio falar: pá, você não foi viajar? Eu ia ser mandado embora? Então manda logo. Aí esse fato eu não quis. E ali, foi em final de 79, em 80 eu já me desliguei de rádio. Só ficou em jornal? Só fiquei em jornal. Fiquei só fazendo jornal. Gazeta? Na Gazeta. E aí fiquei até 99, quando eu me aposentei. E a paixão pelo futebol de salão? Rapaz, isso é um negócio que vem desde o tempo de Sobral. 1958, por aí, quando surgiu, quando chegou lá, sabe? E aí eu sempre gostei, mas sempre gostei de basquete, de vôlei. É que eu era muito ruim para tudo, para jogar, não jogava absolutamente nada. E o Ceará tem uma tradição de futebol de salão, não tem? Tem, né? Tem uma tradição. De craques, de jogo de seleção. Tem. Mas aí hoje, como eles não têm mais, como hoje é tudo profissional, eles saem tudo para cá, sabe, aqui por coisa. Lembra de um craque? Lá, De lá? pô, tinha um tal de Gera, tinha um Manuel Tobias. Que chegou a jogar na seleção brasileira? A seleção brasileira por muito tempo era mais, tinha como espinha dorsal os jogadores de lá. De lá. Era. Mas hoje aí, quando eu me aposentei na empresa privada em jornal, aí eu fiquei, eu era vice-presidente da federação, fiz 33 anos essa função, e aí qual era a minha função? Era fazer o noticiário para os jornais. Aí o Cury faleceu, eu assumi. Junto com o Jorge. O Jorge era o presidente e eu ia lá só Foi ele que levou? Foi ele que te levou para fazer isso? Foi. É que na época sempre foi. Sempre foi ele, né? Não, e tinha outra coisa no esporte amador. Quando você ia fazer uma diretoria, você convida, vem. Era só para preencher espaço ali, vaga. Na realidade era só um que trabalhava e até hoje é assim, sabe? Mas eu não deixei embora me dedicando mais ao esporte amador, de ter atenção ao futebol. Não, eu acompanho, eu vejo de perto, sabe? Critico. Você tem alguma decepção nesse período teu de repórter? Não. Nenhuma. Tem algumas alegrias? Muitas, sabe? Muitas alegrias. Porque, veja você, Renato, eu fiz em Curitiba uma quantidade enorme de amigos. É bem verdade que a profissão facilita, né? A profissão facilita. Mas é aquele negócio, sabe? as pessoas sempre me receberam muito bem, sempre me trataram muito bem. Uma coisa que eu tinha medo era o preconceito por você ser do Nordeste. E nunca aconteceu isso comigo, nunca aqui, sabe? Nunca, sempre me trataram muito bem. As pessoas diziam, o curitibano não olha ninguém com bons olhos, né? Pelo contrário, comigo é isso que eu te digo, sabe? Eu tenho a impressão que na outra vida eu saí daqui. Nossa, para quem aqui?
Hein? Quanto time aqui? Hoje já nem tanto, mas na realidade foi gozada essa história. Porque o Ayrton tinha um método muito interessante, a cada ano ele fazia o giro. Sabe, você não permanecia num clube eternamente. Aí, na época que eu estava cobrindo o Ferroviário, que foi o primeiro clube que eu cobri, eu ganhei a simpatia do Arzua, do Dr. Neia, do Deli e tal. E aí, eu gostei do Ferroviário. Aí, Uma coisa a ver com o Ferroviário do Ceará? Ceará? Só a cor das camisas. Tricolor? É. E aí eu fui para Curitiba, sabe? Que era o J. Pedro que fazia. Que era o Jota, mas aí o Jota foi para a Suíça. Pois é. Tá. Aí eu fiquei. E gozado, ali o Evangelino me tinha um respeito danado. E o Evangelino, que era tido como bravo, que deu um carreirão no Mafus, sabe? E aí eu digo, puta, ser torcedor do Curitiba é interessante. Aí já não tinha mais o Arzua, aí tá. Saí dali, fui para o Atlético. Aí lá no Atlético eu encontrei o Dr. Lauro Rego Barros. Figura maravilhosa. Eu digo, pô, você é atleticano. Aí ficou assim, sabe? Eu fiquei sem torcer para ninguém, mas com uma certa afeição ao Ferroviário. Aí o Ferroviário começou a mudar de nome. Aí botaram o apelido, Colorado. Eu fiquei louco. Eu não vou torcer por apelido. E aí eu comecei a me afastar. Mas hoje eu tenho, que o Marcelo, meu filho, me deu uma camisa do Ferroviário, com aquele emblema maravilhoso, aquela roda, aquela asa ali, e que eu guardo com muito carinho, porque foi um clube, sabe? O Ronald Osti Pereira, que era o faz tudo ali, me recebia, sabe? Então é o seguinte, eu tenho Curitiba como a minha cidade. E eu acho até, e no dia que eu for presidente da República eu vou mudar, é o seguinte, a tua cidade não é onde você nasceu, Tá. é onde você vive, escolhe, sabe? Por quê? Eu quero interromper um pouquinho para seguir na linha do esporte amador. Você citou o Jorge Kudry, citou o Léo Krieger, você... E tem mais o Comel. Lembra de jornalistas do esporte amador, que é um esporte que não é profissional, ainda porque, então, não digo que seja relevado a um plano inferior, mas são praticamente o esporte de base de vários esportes, não é só o futebol. Quantas mais pessoas, denodadamente, têm trabalhado no teu tempo, trabalhou, né? E no seu tempo atual, que já você é presidente da Federação Paraense de Amador, que você gostaria de nominar? Bom, na minha época, era eu, o Léo Krieg e o Nelson Comel, que está até hoje, os três. Depois apareceu, só lembro o nome dele, de Gabriel, no Correio de Notícias, era um baixinho, ele fez educação física também, e era jornalista formado, e ele fazia o esporte amador. E eram só esses. Hoje, eu nem sei se tem mais do que esses, assim, específicos. Setorista específico, acho que só o Comel. Só o Comel, você veja, na tribuna do Paraná. Está com 80 já. É. Figura, tive com ele, Lúcio. Completou 80 anos agora. É. Mas a federação, afinal de contas, é de um homem só? Não é a federação, eu estou falando Você, como presidente da federação, deve congregar muitos aficionados do esporte amador e não tem mais jornalistas fazendo... Não tem, é gozado. Outro dia me ligou uma moça de um jornal, aí disse assim, queria umas informações, porque hoje nós somos, faz três semestres que a Confederação criou um ranking nacional. Foi o último semestre de 2007, os dois de 2008. No último de 2007 e no primeiro de 2008, o Paraná ficou em segundo lugar. Nesse último de 2008, o Paraná ficou em primeiro lugar. Aí a moça ligou. Queria uma informação. Não, vim aqui, que aí eu lhe dou os dados, lhe dou toda a documentação. Disse, não, eu não tenho tempo para ir, só posso fazer por telefone. Então, Renata, é uma coisa muito, que eu lamento muito, é que o esporte amador, de um modo geral,
ele é feito no tapa, aqui na imprensa, sabe? Se é pelo telefone, eles preferem dar atenção a um jogo do Federer na Suíça contra um cara que ninguém conhece, a dar uma notícia local. Até tem agora uns aparelhinhos nos elevadores e que você pouco vê, aliás, pouco vê, de um modo geral, o noticiário do Paraná, até de futebol, e do esporte amador, zero. Você não vê nada. E ajuda oficial não existe? Não. No município, do estado, da federação? Não. A sorte, a federação, a nossa federação de futebol de salão, ela é a única na cidade, no estado, que tem uma sede própria, que é meio andar, que tem dinheiro em caixa e que tem 127 filiados. Mas quem são os contribuintes de dinheiro em caixa? Os filiados, é. São quantos, atualmente? 127. Certo? Só na capital são 20. As outras... Clube ou federação? Clube. Eu tenho pena das outras federações que dependem dos órgãos públicos. E eu desisti porque é o seguinte, uma vez a confederação fez a divisória dos estados, não pelo mapa geográfico, mas, sabe, procurou dar um equilíbrio. Então o Paraná estava na chave do Pará, do Amazonas, Tocantins, não sei mais quem, lá para cima. E eu fui pedir as passagens. Aí disse, quanto é que é? 30 mil. Ah, não, te dou dois. Pô, eu vou fazer. Então, ainda bem que a gente tem condição de ir lá comprar, levar, porque as outras sofrem muito. Muito mesmo. Hoje ligou um filiado do interior, disse assim, Dias, olha, um clube de Florianópolis conseguiu junto à Secretaria de Esporte deles lá, uma verba anual de 190 mil reais, dá 19 mil por mês, porque para ele poder participar da Liga Nacional. Eu digo, eu vou me inteirar o que é para ver. Mas a informação que eu tive é que os caras lá têm amizade com fulano, beltrano e tal. Isso não, é muito difícil administrar a coisa, sabe? A nossa ainda bem que... Não, suficiente. Agora, tem uma outra coisa, é a televisão. A televisão, o Canal 12, por exemplo, a EPC, ela nos dá uma atenção muito grande toda terça-feira. O campeonato estadual, porque nós temos um campeonato estadual que nem o estado brasileiro, nenhum, nem São Paulo. Nós temos 3 divisões, 16 clubes na primeira, 16 na segunda e 24 na terceira, estadual. Certo? Adulto. E ainda temos o campeonato metropolitano. E o que acontece? O Canal 12, a EPC, toda terça-feira ela dá um espaço grande e no jornal do dia a dia, quando acontece os resultados, ela também dá. A TV Educativa também nos dá esse apoio. Poderia dar mais, porque aquele rapaz lá de Cascavel, Jorge Guirado, ele faz parceria com a TV Educativa e, sabe, a TV não aproveita muito. Alguns jogos ela deixa passar, tal. Se a gente tivesse esse apoio, vocês precisam de ver o apoio que o público do interior dá aos jogos do campeonato estadual. É público assim, a média dá umas 1.800, 2.000 pessoas, mas é público para 5.000, para 6.000 no jogo do campeonato estadual. E é outra coisa, só para encerrar, é uma coisa que, sabe, eu fico assim, honrado, feliz, satisfeito. O que vocês imaginaram em termos assim de vaidade como é que um cara chega de Sobral e passa a ser presidente da federação de um estado como o do Paraná, da Federação de Salão. Rapaz, às vezes eu me belisco, faz brincadeira, será verdade? O Curitiba Paranense não é... Não, é exatamente isso. Aquele bicho. Aquele bicho de coisa. E você se considera mais jornalista ou mais... Cartola? Não, Cartola não, né? Mais jornalista ou mais radialista? Os dois. Eu considero os dois, sabe? Se bem que nos últimos anos eu venho atuando mais no jornalismo. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos Renatos essa atenção,
porque foi muito importante para mim receber esse convite. O cara vem lá de São Paulo, eu repito, para ser entrevistado aqui, para ficar contando a história dele, que vai ficar toda a vida. Obrigado.